Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do reverendo Reginaldo Borges. Pai, que, ó Deus, o use nesse instante que vai trazer a tua palavra com o poder do teu Espírito, ó Pai. Que a palavra nos seus lábios, ó Deus, seja qual fogo que possa, ó Deus, penetrar profundamente as nossas almas, coração e mente, ó Pai. E possamos assim, ó Deus, ser edificados. Faz assim, ó Deus, porque Ele é teu servo e Ele está aqui na dependência do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. É a fragilidade do homem, né? Por mais às vezes que a gente pensa que é forte, mas não é. Desde ontem que eu estou com uma dor de cabeça, de um lado aqui, que tem me incomodado. Mas eu disse, eu vou lá, porque 3 domingos seguidos escalado e não comparecer, né? Então eu vou enfrentar e vou pedir a oração dos irmãos que orem, né? Porque eu creio que a oração da fé cura, entendendo? Mas, querido, nós estamos dentro de um propósito, né? Creio que foi falado hoje pela manhã sobre o projeto, né, reverendo? E nesse primeiro trimestre nós vamos trabalhar a questão do discipulado. Então, o foco da nossa igreja, não é? O olhar, certo? A missão é trabalhar áreas que desenvolva a igreja. E desde sábado passado que eu tenho trabalhado, não é? no que eu vou falar hoje aqui para vocês. E escolhi o texto lá de Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. A minha versão diz assim, ó: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Queridos, em 1727, um grupo de crentes moravianos, refugiados, né, foram morar na Bavária, sob a proteção do conde Nicolau Zinzerhoff. Certo dia, houve uma contenda entre os refugiados. E, como disciplina, o conde determinou que eles tinham que ler a Bíblia e orar. A disciplina foi essa, ler a Bíblia e orar, não teve outra coisa. E aí, o que é que aconteceu? Dias depois, o conde faz o seguinte relato. Ele diz assim, ó: em 13 de agosto, chegou uma grande fome da palavra de Deus. Deus tomou posse de nós. As reuniões eram 3 vezes ao dia. O amor egoísta, a autovontade, a crítica, a desobediência desapareceram. Ficou apenas a autocrítica. E a pergunta era: como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante de Deus? Ninguém olhava para o outro. Ninguém queria buscar o defeito do outro. Esse momento foi um momento de mudança na história da igreja. E é tanto que esse momento durou aproximadamente quase 100 anos. E desse movimento sai um grande pregador que nós conhecemos pela história, né? Que é John Wesley, que fundou a igreja congregacional, se não me falha a memória. Metodista, né? Metodista, certo. Então, queridos, veja, Deus está sempre nos lembrando, através de sua palavra, que há uma necessidade de despertamento espiritual. Se isso não for uma verdade na nossa vida, alguma coisa está errada com a nossa espiritualidade. Quando isso ocorre, quando há um despertamento espiritual, o que é que acontece? As nossas vidas, elas se tornam cheias de bênção. Se tornam cheias de bênção. E aí a gente começa a compartilhar essa bênção com o outro. É o ir de fazer discípulos.
Porque é muito fácil a gente querer que apenas uma classe da escola dominical faça discípulos. Não, quem tem que fazer discípulos somos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eu uso muito, né, a palavra segmento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que nós precisamos é usar a palavra de Deus, ter essa comunhão com Deus, a ponto de fazer discípulos. Agora tem uma coisa interessante, né? Veja, diante do versículo, né? Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Como você, como nós podemos discipular se nós estamos em coma espiritual? Todos nós sabemos que é coma, né? Que é um estado de sono profundo, no qual a pessoa não pode ser despertada, mesmo com estímulos dolorosos, sonoros ou visuais. A pessoa fica aí de olhos fechados e não tem nenhuma interação com o ambiente. E às vezes isso acontece na vida das pessoas. Vem à igreja, até canta, até ora, até dá o dízimo, mas não está havendo uma interação espiritual com Deus. É apenas um participante do culto. É um mero assistente e não um verdadeiro adorador. E isso é interessante, né? Porque nós não podemos discipular se estamos vivendo esse coma espiritual. O texto lido é apropriado para as nossas almas, tá? Pois há crentes que estão em coma nas nossas igrejas. Tem vida física e espiritual, mas tanto a física como a espiritual é puramente vegetativa. E aí corre o risco de ser enterrado vivo. Tem algumas histórias, né? Tem uma história aqui que eu registrei, que na América, uma senhora chamada Otávia Smith, ela foi vítima, né, de uma estranha doença que assolou o condado de Pikeville, né, lá nos Estados Unidos, em 1891, e ela foi dada como morta. Enterraram. Quando foram fazer a exumação do corpo, constataram que ela foi enterrada viva, porque ela tinha entrado em um coma. Isso acontece muito pelo mundo, tá? Então, o que é que acontece? Do ponto de vista físico, alguém pode até escolher o templo, né, a igreja, não é, como lugar para dormir pela tranquilidade. Mas o grande problema, queridos, o grande problema é quando nós entramos no coma espiritual. Esse é o grande problema, porque esse coma gera paralisia. Paralisia. E paralisa tudo, inclusive a vida. A vida. E o risco de ser considerado morto é muito mais provável. Então, queridos, crentes que dormem espiritualmente não discernem por si só o que significa a vida. Nós fomos chamados por Cristo, não é, pela graça de Deus, não simplesmente para ser um assistente de culto. A igreja, a gente vem aqui, é como se fosse carregar as baterias. A gente chega aqui no domingo, carrega as baterias para enfrentarmos esse mundo aí. Então, por isso que é importante vir à igreja, tá? Por quê? Porque aqui nós conseguimos a energia necessária para obedecer a ordem e o chamado do Senhor Jesus Cristo. Veja, quando nós estamos dormindo, nossa respiração fica lenta, nossos sinais vitais são fracos, não atuamos praticamente. Assim é a igreja que dorme. Por isso nós precisamos despertar. Até porque a igreja não é cemitério, né? A igreja é coisa viva. É o corpo Cristo de vivo. Corpo de Cristo vivo. Então a gente não pode olhar para a igreja como um cemitério. Eu vou para lá porque eu estou em coma espiritual.
Uma outra coisa, querido, quando a gente olha para esse versículo, desperta tu que dormes e levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Veja, se você está em coma espiritual e se você está vivendo o sono da morte, você não vai conseguir discipular ninguém. Você não vai conseguir evangelizar. O coma, aí tem agora o sono da morte. Como nós podemos discipular uma pessoa se nós estamos iguais a ela? Lembra uma certa vez que eu preguei aqui que disse que nós temos que ir para abraçar os mortos? Não era em cemitério, é aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Se você está no sono da morte, provavelmente você não vai ter condições de chegar a essa pessoa que está morta em delitos e pecados, porque você está dormindo. E o que é que leva uma pessoa a entrar no sono da morte? O que é que leva uma pessoa a entrar no sono da morte? A primeira coisa que eu quero destacar aqui para todos nós é que é a falta de oração. A falta de oração leva você para o sono da morte. Eu li certa vez um livro chamado Avivamento Necessário. E lá eu gravei uma frase que tem o seguinte, né? Que um despertamento é necessário, certo? Quando a oração deixa, né? A oração deixa de ser ponto central e vital da vida cristã. Quando a oração não tem mais sentido na sua vida, certo? Você entra nesse sono da morte. E nós precisamos, não é? Que as nossas orações não sejam puras rezas ou frases repetidas como os mantras, certo? Nós temos que fugir disso. Precisamos despertar. Uma outra coisa que nos leva ao sono da morte, a falta, né, de oração, a outra é a desobediência à palavra de Deus. Olha, quando eu ou você trata a Bíblia apenas como fonte de informação e não como manual de regra e prática, algo está errado com a nossa fé. Se a Bíblia é apenas uma fonte de informação para ser consultada, você pode até exercitar, né, a fé, mas se você não tiver a prática, de nada serve. A fé sem a prática não serve. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde muitos e muitos crentes estão tendo fé, mas não estão praticando a palavra de Deus. E quem não pratica a palavra de Deus, certamente está no sono da morte. Então precisamos despertar. Ao rejeitarmos essa lâmpada, corremos o risco, né, de perder o interesse pela iluminação de Cristo acerca do que fazer e conhecer a sua vontade, a vontade de Deus. Efésios, lá no capítulo 5:15, diz: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. É interessante que a palavra diligentemente ou prudentemente vem da etimologia da palavra acuradamente. Acurado significa de acordo com o mapa de uma construção. Quando se faz o mapa de uma construção, se não seguir ele, certamente o edifício vai ter prejuízo. E se nós não seguimos a Bíblia, o nosso edifício, que nós dizemos que é o templo do Espírito Santo, vai também sofrer algumas avarias. Então a planta da nossa construção tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque se assim não fizermos, certamente nós estamos em coma espiritual ou vivendo o sono da morte.
Outra coisa, queridos, que nos chama a atenção aqui no versículo, né? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Veja, o coma espiritual, o sono da morte. Aí agora eu quero tratar dos sonhos irreais. Sonhos irreais. Não podemos discipular se quase todos os nossos sonhos são fantasias. São sonhos irreais. Então a gente precisa sair dessa fantasia de crente, dessa fantasia de membro de igreja, dessa fantasia e realmente deixar cair, né? Se a gente pode dizer, todas as máscaras e os sonhos irreais. Para muitos viver na terra pode ser uma realidade, mas para nós que somos crentes em Cristo, a nossa verdadeira realidade é Jesus. A nossa verdadeira realidade é Jesus. É a vida eterna na presença de Deus. O profeta Jeremias exorta-nos dizendo: não viva em sonhos, desperte para a realidade. Não viva em sonho, desperte para a realidade. Não pense que sonho é muito bom. Alguém já disse assim: olha, quem não sonha já morreu. Mas não adianta sonhar se você tiver algum projeto e não colocar ele em ação. Não adianta você projetar. Né? Não adianta você se organizar para determinado projeto de vida se você não coloca ele em ação. É tempo perdido. Então lembra disso, tá? Isto é, use o seu tempo, queridos, para Deus. Lembre-se de que tudo que não for usado por Deus será aproveitado pelo Satanás, inclusive a vida. Registra isso aí. Tudo que não for usado por Deus é aproveitado por Satanás, inclusive a vida. Queridos, às vezes nós precisamos ser abalados, ser chamado a atenção, ser despertado, né, pela palavra de Deus para fazer a nossa obra. Para vivermos o compromisso assumido diante dele, né, diante da sociedade e diante da igreja. Mas para isso nós precisamos estar vivo, como dizia quando eu era pequeno, quando eu era criança, que é Vivinho da Silva, né? Que é bem vivo mesmo, bem ativo, né? Bem ativo. Então, como fazer discípulo estando num estado de coma espiritual? Como fazer discípulo se eu estou vivendo o sono da morte? E se eu estou vivendo sonhos irreais? Vou fazer nunca. Pode ser o pastor, os presbíteros, a liderança da igreja, membro da igreja, qualquer pessoa. Nós não fomos chamados para dormir. Fomos chamados para o trabalho, fomos chamados para a construção do reino de Deus, porque Deus colocou até a volta do Senhor Jesus Cristo que a igreja seja aquela que atua na construção do reino. Se você tem em coma espiritual, está dormindo o sono da morte e vivendo sonhos irreais, você está desperdiçando o seu tempo. E só o despertar pelo Espírito Santo vai te conduzir, ou vai nos conduzir, à verdadeira vida. Quero concluir com um exemplozinho, né? Não adianta ser membro de uma igreja, né? Antes, né?
Não adianta você ter uma linda torneira, se você não tem uma pia para colocá-la. Não vai servir de nada. Não adianta você ter todos os projetos de discipulado, de evangelização, se você não tiver o lugar para agir. Não adianta ser membro de uma igreja se sua vida entrou em coma, está embalada pelo sono da morte e tendo sonhos irreais. Por isso eu quero exortar a vocês todos que nós precisamos exercitar a fé, e não só a fé, e a prática. Para tanto, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo iluminará para que você possa discipular. Que Deus, pois, te abençoe. Amém.